E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Liguei aqui a câmera do nada, eu pensei num tema para um vídeo que tá bem recente assim no meu dia a dia de trabalho e decidi gravar aqui para vocês. Primeiro quero chamar a atenção para esse belíssimo quarto que eu reformei, temos cortinas novas, temos parede e quadros. Quadros eu acho que já tinham, né? Mas temos aqui uma luminária, enfim, acho que é um cenário fofo, mais bonito, combina um pouco mais comigo para os vídeos. Mas, sem delongas, hoje o vídeo é sobre uma tendência de design que não fala muito bem de produto, mas fala sobre collabs. Se você não me conhece, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto, moro atualmente aqui na Serra Gaúcha, trabalhando como designer, né? Olha só que coisa maluca. Eu desenho mobiliário, faço estratégia de marca, desenho tapetes, lareiras, muitas coisas que eu já fiz aí em alguns anos de carreira. E esse canal aqui que você está, ele tem o intuito de falar sobre design, sobre as coisas que eu aprendi e que eu fico muito feliz de passar para frente. Hoje o assunto é sobre collabs no design e como que essa tendência, querendo ou não aí, profissional, que as empresas estão fazendo e como você pode se beneficiar disso no seu trabalho e na sua vida profissional. As collabs, o que são essas collabs? São parcerias, tá? Entre duas empresas, entre dois profissionais, visando um projeto, um produto em comum. E isso, muitas vezes, é uma estratégia para benefício mútuo dessas duas partes. Diferentemente de uma contratação, por exemplo, né? Vai ter ali, né, obviamente, um benefício para as duas partes, né? Quem tá pagando, quem tá recebendo. Mas a collab, ela é uma coisa mais estruturada que vai levar o nome dessas duas partes, né? Justamente porque tem ali uma açãozinha de marketing bem legal. E isso já existe há muito tempo. Mas eu tô vendo um movimento um pouco mais intenso no Brasil nos últimos tempos, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente, como designer, tem que estar atento. E como que a gente pode usar ao nosso favor e também fazer collabs aí, por aí. Se você ainda não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre um evento que eu participei, que chama Design Tempo Lab. Não é lab por um motivo aleatório, é de lab de collab mesmo. Lá nesse vídeo, vou deixar aqui o card em algum lugar, é justamente falando sobre essas colaborações no design e como a gente pode trabalhar nelas e ir atrás dessas colaborações para se beneficiar. Qual que é o intuito de uma colaboração, né? A colaboração, ela é juntar forças complementares que façam sentido para que esse projeto consiga alcançar novos horizontes, novas possibilidades. Não adianta, né, uma colaboração, uma collab dessa ser de duas partes que têm a mesma história, a mesma carga assim, de conhecimento, porque ela não vai agregar muita coisa com a outra. A ideia é juntar habilidades, forças, aspectos complementares, que juntos eles vão ser mais fortes, mais legais, mais audaciosos e tudo mais. Então, por exemplo, se eu como designer sou muito boa designer, mas sou péssima em, sei lá, em marketing, em vendas, em divulgação, eu posso fazer uma collab com uma outra pessoa que tem muitos contatos e que precisa de alguém que seja bom de produto. Deu para entender mais ou menos? E essas colaborações, elas saem tanto desse nível pequeno, né, de profissional com profissional, que é possível fazer. Eu acho que é isso aqui, o intuito principal do canal, que é mostrar para vocês possibilidades, mas também você como profissional mostrar para as empresas que você presta serviço que existem colaborações a níveis estruturais de empresas para produtos em comum que são muito benéficos. Vou dar um exemplo muito pertinente que está bem fresco aqui na minha memória. Agora é dia 29 de outubro de 2025, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. E 2 semanas atrás, uma empresa chamada Feeling Estofados, é uma grande empresa da parte de mobiliário aqui no Brasil, fez uma colaboração com o estilista Alexandre Retkovic. Não sei se vocês conhecem, mas é um grande estilista brasileiro. E eles fizeram uma colaboração em que o Alexandre vestiu uma peça do designer residente da Feeling. E aí eles fizeram todo um movimento de marketing para mostrar isso e tal. Nós temos na Europa uma colaboração da Amoroso, se eu não me engano, com a Diesel, de roupa também. Nós tivemos a Delano, que é uma marca de mobiliário planejado,
fazendo também com o estilista, eu não lembro o nome, mas no vídeo do Design Tech Lab eu falei. Então, essas collabs olham partes que têm o mesmo público-alvo ou público-alvos muito parecidos e que tem valor de marca para agregar. Confesso para vocês que provavelmente essas collabs não geram uma receita altíssima, tá? Em vendas diretas dos produtos, nesse caso, né? Que tem um produto ali, não é só uma colaboração mais assim, né, abstrata, tem um produto ali como resultado dessa collab. Muitas vezes esse produto, ele não vai ser assim, meu Deus, o carro-chefe de vendas e vai vender horrores. Não vai, mas é um movimento de marketing rock and roll que funciona muito bem, porque pega um público que confia na credibilidade e acompanha o trabalho, por exemplo, do Alexandre Redkovic, e que é uma galera que entende de moda e muitas vezes não tá ligada na parte de estofados. E aí junta com uma empresa de estofados, de móveis, que também tem um cacife muito legal. E aí essas duas partes, elas cruzam o público, elas cruzam o marketing, elas cruzam todo o interesse de marca e se posicionam para esses públicos que são do mesmo perfil, mas muitas vezes não são a mesma pessoa. Então, além de tu ganhar mais visibilidade de marca, tu ganha também ali como se fosse uma influência naquele outro mercado e tu agrega a credibilidade do teu parceiro à tua marca, né? Então, olha só que coisa muito vantajosa. E eu acho que essa vai ser uma tendência que vai ser muito explorada ainda, de diversas formas. Existem muitas collabs na área da moda. A gente vê a Farm com Adidas, a Farm com Havaianas com Dolce & Gabbana e por aí vai. E nada mais é do que realmente collabs que essas empresas estão fazendo. E é um jeito muito tranquilo, fácil e talvez até mais rápido do que outros métodos de você posicionar a sua marca num público que ainda não a conhece, através de uma outra marca que tem um público de mesmo perfil, que vocês podem fazer essa troca aí muito legal. Hoje o vídeo, que ó, rápido, mas eu acho que é um assunto muito interessante. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero falar, primeiramente, né, vou dar uma dica muito boa de como a gente profissional pode fazer collabs interessantes e talvez montar até uma proposta de trabalho falando de collabs, falando dessas vantagens e conseguindo crescer na carreira usando esse artifício. Mas antes, queria lembrar para você, deixa o seu like aqui nesse vídeo, rapaz, é de graça. Ninguém cobra nada, eu não vou bater na sua casa para cobrar. Mas me ajuda muito e ajuda aqui no canal, então não esquece de deixar o like aí, se inscrever e tudo mais. Voltando, né? Como que nós profissionais, né, meros mortais, vamos nos utilizar de collabs para poder melhorar a nossa carreira, né, os nossos produtos, os nossos negócios? Fazendo collabs com outros designers, outros criadores, outros profissionais. Por que não fazer uma collab, por exemplo, se você é um designer de produto, fazer uma collab com um estúdio de arquitetura, né, assinar algum tipo de estampa ou de produto ou de móvel num projeto, ou às vezes juntando habilidades em fazer material para rede social que todo mundo precisa. Se você é design de interiores, juntar com outro design de interiores, fazer um projeto ainda maior do que você já faz. Só falando coisas aqui que vem na minha cabeça, porque eu sei que isso acontece bastante no design, inclusive aqui nesse movimento que tem acontecido com o Design Tank aqui na Serra Gaúcha. E muitas vezes a gente tem alguém para indicar e pegar de volta e criar uma rede de contatos ou fazer uma empresa conjunta, né, um estúdio conjunto entre mais de um profissional. Então isso é muito interessante. Às vezes tem gente que tem uma capacidade muito boa de prospectar cliente, mas ainda não tem couro para produzir e aí fazer um hub de profissionais. Tudo isso são opções de collabs que a gente, como um profissional autônomo, consegue desenvolver. Então olha ao seu redor, empresas legais, profissionais legais, para você fazer collabs e ser uma chance de alavancar a sua carreira de forma mais simples até, né, do que às vezes fazer uma coisa mega elaborada e difícil. Então, collabs, na minha opinião, tendência de design, tendência nesse mundo inteiro aqui de juntar profissionais, empresas de ramos diferentes para fazer uma coisa muito louca e também é uma baita de uma estratégia de posicionamento de marketing e de alavancar sua carreira. Com isso, eu me despeço. Voltando, se você gostou desse vídeo, dá aquela ajuda lá, deixa nos comentários que collab você faria, com que empresa você faria uma collab. Nossa,
Essa daí é boa, né? O que empresa eu acho que eu faria uma collab. Deixa eu ver uma empresa que eu gosto muito. Eu faria uma collab com a Logitech. Adoro as coisas da Logitech, acho belíssimas. Então deixa aqui nos comentários com que empresa você faria uma collab e por quê. E eu me despeço aqui nesse vídeo. Nos vemos semana que vem. Tchau!